Salve, seja bem-vindo aqui a essa conversa Boa Mesa Redonda, o frente a frente direto dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Nós estamos hoje conversando com um político experiente, de peso, o senador Álvaro Dias, que tem 6 mandatos no Senado Federal, foi governador, 4 mandatos, estou colocando mais 2. Ex-governador do Paraná, ex-deputado federal, participou das últimas, vamos dizer, das últimas negociações e vivências políticas do país. Foi candidato à presidência da República. Olha, uma candidatura à presidência da República é um curso de doutorado em política. Lá fica sabendo de muitas situações pelo Brasil afora. Senador, o senhor recentemente defendeu um projeto que recrudesce as penas contra o racismo. O racismo no Brasil é estrutural? O que acontece? Parece que as denúncias estão aparecendo em maior número. É uma reação ou sempre foi assim? Eu acho que hoje fala-se mais, né? Sempre existiu racismo, um preconceito hediondo, né? E atualmente há uma divulgação maior, a transparência é maior. Redes sociais ajudam, né? No futebol principalmente, né? Uma exposição disso. Antes não havia. Sim. Antes praticamente passava batido isso, né? Como se diz popularmente. Então, me parece que a diferença é essa, é a divulgação. E certamente essa transparência vai nos proporcionar a possibilidade de redução, né, desse preconceito. Acho que é um combate mais aberto ao preconceito. Senador, eu concordo com o senhor, acho que há um racismo estrutural, é nossa história, né? A formação do povo brasileiro, que o Darcy Ribeiro estudou muito bem, até hoje não está muito bem estudado. Mas tem um preconceito contra pobre, que é no mundo inteiro também, que eu observo e acho assim execrável. Isso aí não tem jeito de fazer lei, né? Não, eu acho que a questão aí é oferecer oportunidades. Você é mineiro, em 2018... Sou de Medina, do Vale do Jequitinhonha. Eu estive lá eu já estive no Vale também, com a CPI da Terra, lembra? Isso. Estivemos lá. Mas eu estive agora em 2018 em Uberlândia, eu estava gravando um vídeo lá diante de um prédio que o Ministério Público paralisou, porque estava superfaturado, era o prédio em construção de um hospital. E eu estava ali gravando, um rapaz de cor, se aproximou e diz, olha, eu moro ali embaixo daquela árvore. Eu não tenho casa, eu não tenho família, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego. Mas não fale em pobreza. Veja a lição que ele me deu. Somos invisíveis. Não fale em pobreza, fale em oportunidade. Porque se me derem oportunidade, eu trago um motonivelador aqui, eu subo na máquina e derrubo esse muro, porque eu sei operar a máquina. Então, não fale em pobreza, fale em oportunidade. Realmente, ao invés desse preconceito contra o pobre, como você diz, é preciso oferecer a ele oportunidade, né? O país é um país extraordinário, né? Minas Gerais é um exemplo disso, lá sobrevoando Minas, lá junto com Medioli, lá Vitório Medioli, prefeito de Betim, no helicóptero dele sobrevoando, ele me apontava, ó, aquela montanha ali é o maior depósito de minério do mundo. Aí ali é uma riqueza, né? Aquilo é um patrimônio, né? Aí você olha lá embaixo, população descalça, né? Maltrapilha e tal. Então, esse contraste no Brasil é que deve nos preocupar, né? Um país extraordinariamente rico, né? Das riquezas naturais, belezas naturais que encantam a humanidade, e nós ainda não soubemos explorar devidamente as riquezas para transformar a população numa sociedade que exercita a cidadania na sua plenitude. Então, esta é a questão. Voltando a Minas de novo, era o que dizia Tiradentes, né? Se todos nós nos unirmos, poderemos transformar esse país numa grande nação. Até hoje,
não transformamos, não soubemos. Então, temos a geografia que nos é favorável, não é? Temos uma Constituição, e o que nos falta para que esse país se desenvolva, né? Governos competentes. Nós estamos amarrados ao atraso, né? Qual é esse atraso? 30, 40 anos? Não temos um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. Há 30, 40 anos. Em 2018 eu falava em refundação da República e, como te disse antes, ninguém ouviu, ninguém quis ouvir, não é? Então, me perdoem, mas realmente é isso que ocorre. Nós não temos esse projeto que nos permitiria escapar dessa armadilha da chamada renda média, né, que nos coloca como um país subdesenvolvido. Então, esse projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social teria que ter investimentos vigorosos em educação, em ciência, tecnologia, inovação. Obviamente, aumentaríamos a produtividade, teríamos uma capacidade maior de investimentos e, com isso, escaparíamos dessa armadilha da pobreza, né? Mas nós estamos desperdiçando as oportunidades. Pois é, senador. O tempo vai passando, e nós não conseguimos fazer as reformas. O senhor fala de união, é exatamente isso. Um governo chega, como o presidente Jair Bolsonaro, encontra uma oposição muito pesada. Outros chegam e encontram uma oposição muito pesada. E fazem oposição ao Brasil, né? Não é exatamente ao governo. Zé Maria, eu discordo, porque eu nunca vi o Congresso Nacional contra o governo, desde há muito tempo que eu estou lá. Os projetos são aprovados, não há essa oposição virulenta. A oposição está mais nas redes sociais do que no Congresso, na verdade. O Congresso tem aprovado os projetos que chegam. É preciso que cheguem os projetos. Eu imaginava que no início de um mandato, com uma eleição que despertou grande esperança na população, logo de início nós teríamos as reformas caminhando no Congresso, né? As principais reformas, a reforma política, a reforma tributária, a reforma administrativa, além da Previdência, que acabou sendo aprovada, bem ou mal, mas se aprovou. Enfim, essas reformas ainda continuam patinando. Tivemos essas reformas. Eu me lembro, senador, e o senhor já foi do PSDB, né? Logo que o PSDB saiu do governo, que o PT ganhou, o deputado Arnaldo Madeira, um grande parlamentar, né, ex-parlamentar, ele discutia sobre o apoio do PSDB a projetos do novo governo, que era o PT. E parte do PSDB queria votar contra. E ele falou uma frase que eu nunca me esqueci. Falou, olha, o PT fazia isso com a gente por ignorância. Se nós fizermos a mesma coisa com eles, será por maldade, né? Ali eu vi uma nova postura de oposição. Oposição, sim, mas não oposição ao Brasil. No atual governo, o governo Bolsonaro, o Podemos no Senado, desde o início, nós nos colocamos numa posição de independência. Então, não fomos para o governo, não indicamos ninguém, não participamos do governo. Mas, se você for olhar a estatística, talvez seja o partido que mais votou com o governo, né? Porque nós votamos quando os projetos são bons e não votamos quando não concordamos com o projeto. Como é que está hoje o Podemos? O senhor vê assim, nos estados, há uma divisão ali, né? Tem muito integrante do Podemos que vai para Bolsonaro e muitos para Lula. Na verdade, o Podemos sonhava em ter um candidato próprio. Isso. E lançou um candidato. Perdeu esse candidato. Sérgio Moro, né? Agora se discute qual o posicionamento do partido. Tem aí 3 correntes. Duas correntes, não é, que defendem candidatura própria, alegando que é um partido em construção e que teria que exercer protagonismo para a sua consolidação como partido político. E um candidato à presidência colocaria o partido na mídia e exerceria o protagonismo. A outra corrente, que tem o mesmo objetivo da candidatura própria, alega que nós temos responsabilidade de oferecer alternativa, né? E a outra vertente do partido acha que, em razão da polarização, deveríamos priorizar os projetos estaduais e liberar geral. Ou seja, os militantes do Podemos escolheriam o candidato
e fariam a opção individual, né? Essa discussão deve se esgotar agora em julho. Gente. Nós estamos empurrando mais para o mês de julho Vários essa partidos decisão. estão nessa mesma situação, né? Nesse mesmo dilema, mas o foco é formar um Congresso, né? Deputados. Aí tem que priorizar a eleição nos estados, é por isso que se discute. Uma candidatura sem potencial eleitoral, com conceito respeitada, mas sem potencial eleitoral, ajudaria ou atrapalharia os projetos regionais, né? Então, essa é a questão. Aos que consideram que uma candidatura fragilizada em razão da polarização poderia ser um prejuízo para os projetos estaduais. Olha, você já deve ter ouvido falar no tal orçamento secreto. Na verdade, ele não é secreto porque ele é publicado no Diário Oficial, mas o comando desse dinheiro, e não é pouco dinheiro, 30 bilhões de reais, esse comando fica ali nas mesas diretoras da Câmara, Senado e líderes. E isso acaba provocando uma influência muito forte na atividade parlamentar e, consequentemente, na eleição de novos deputados e senadores. É outra pergunta que não quero calar. O próximo Congresso do Senador terá uma reforma muito grande, os deputados vão perder mandato, e estou notando que eles estão poderosos, né? Bem, olha, o fundão eleitoral exagerado como 5 bilhões, quase 5 bilhões, né, é depredador da política. O Podemos tem quanto? Então, acho que 100 e alguma coisa. Quase 200. Para você ter uma ideia, o União Brasil tem 1 bilhão de reais. Então, veja, esse fundão eleitoral é depredador da política. Péssimo para a democracia. Por quê? Políticos, ao invés de fazer a opção partidária em razão das ideias, dos ideais, das causas, das bandeiras que eventualmente o partido pode sustentar, ele faz a opção pelo fundo eleitoral, maior ou menor. Então vai atrás do cifrão. E isso é muito ruim. Nós tivemos 105 parlamentares mudaram na janela, né? Ninguém mudou ideologicamente, por razões ideológicas, programáticas. A mudança sempre levou em conta o fundo eleitoral. Agora, o orçamento secreto é pior. 30 bilhões em 2020 do orçamento secreto, acho que 18 bilhões em 2021. Por que é pior? O fundo eleitoral é bem inferior e ele é distribuído aos partidos de forma proporcional ao tamanho das suas bancadas. Então, há um critério de distribuição. O orçamento secreto, ele é seletivo. Ele só atende algumas figuras do Congresso Nacional. É concentrado em benefício de algumas figuras. E nós não sabemos bem qual é a retribuição, mas, na verdade, ele é seletivo. E é um desperdício de dinheiro público, porque a aplicação desse dinheiro não leva em conta as prioridades. Né? O que deveria prevalecer... ele é danoso porque pulveriza também, né? O governo fica sem dinheiro para investir em infraestrutura. É um desperdício de dinheiro público. Você imagina 30 bilhões de reais, né? Distribuído assim aleatoriamente. Mas quem comanda? Sempre teve um comandante na Câmara, outro no Senado, sempre teve. Né? Atualmente eu não sei. Eu vou ensinar para o senhor. Vá no presidente do Senado que ele atende líderes lá e libera o dinheiro. Senador, o mundo político, ele convive muito com esse debate sobre dinheiro, né? Antes eram os investimentos privados e tal, e os políticos sempre encontram maneira de financiar. Porque a eleição precisa de dinheiro. Se você se candidatar a síndico do seu prédio, você vai precisar de verbos ali para tirar cópia de não sei o quê. É assim a vida. Não dá para esconder. Mas tem que limitar isso, né? É um exagero o que se gasta numa campanha eleitoral. É possível fazer uma campanha de presidente da República modesta financeiramente. E é possível hoje com os meios eletrônicos. É possível fazer. Eu tive essa experiência. Agora, eu vejo as pessoas assim superdimensionando. O senhor gastou quanto? Os valores, eu gastei menos de 5. Não gastei 5. 5 milhões? De presidente? Uma eleição nacional de presidente da República. A Dilma gastou mais de 1 bilhão. Né? Pois eu vejo aí, é um horror. Segundo o Palocci na delação. Senador, o nosso tempo aqui já foi muito bem preenchido. Eu não gosto de falar nosso tempo acabou, porque não acabou, nós temos uma vida inteira pela frente. Queria agradecer muito a sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida, senador. Muito obrigado, viu, Zé Maria? Foi um prazer grande
Um abraço a todos aí. Pois é, uma conversa boa, a gente aqui deixa o entrevistado falar, expor suas ideias, para que você entenda e tenha também a sua ideia. Saiba, portanto, que política comanda a sua vida. Eu queria dizer que a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg, não está hoje aqui nessa mesa redonda, porque ela teve que viajar, está fazendo um congresso. E na semana que vem ela estará de volta. Queria agradecer muito a você, o seu acompanhamento, sua participação aqui no Frente a Frente. Muito obrigado, muito boa noite e até a semana que vem.